Você está desprezando o que Deus te deu agora pela ânsia do que Deus ainda pode te dar. Pois é, eu cheguei agora do meu trabalho, acabei de deixar minha bolsa aqui e eu senti de gravar esse vídeo para te falar sobre isso, te falar sobre o que nós costumamos fazer muito, desprezar o que Deus nos deu agora, o que Deus colocou nas nossas mãos agora, pela ânsia do que Ele ainda vai nos dar, pela ânsia de algo que Ele já prometeu, pela precipitação, por não conseguir aguardar e esperar o tempo que Deus determinou, por não conseguir colocar na tábua do nosso coração a palavra abençoada, onde está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E creio eu que é o mal do ser humano não conseguir esperar o tempo de Deus. Eu creio que é o mal do ser humano não conseguir esperar o que Deus prometeu e só porque Ele prometeu a gente achar que tem que acontecer agora. Deus tem falado muito comigo a respeito de esperar o tempo de Deus, esperar o momento que Deus prometeu, esperar a hora que Deus vai cumprir. Porque eu mesmo sou uma pessoa que não sabia esperar o tempo de Deus, e eu ainda estou constantemente aprendendo, porque não é fácil. E muitas vezes o que Deus mais quer é que nós esperemos. Eu vejo Deus te colocando numa fase onde Ele quer que você espere mais um pouco. Aprenda com o que está acontecendo agora. Espere um pouco mais, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas eu vejo você com o coração aflito, buscando, almejando, fazendo o possível e o impossível para chegar aonde Deus já te disse que você chegaria sem esforço. Porque quando algo é de Deus, não é necessário que nós lutemos além do ponto. Claro que tudo é na peleja, nós precisamos batalhar por aquilo que nós queremos. E muitas coisas que Deus promete, nós precisamos passar por um processo de guerra, de luta, de aprovação na prova, para que Deus coloque nas nossas mãos. Mas tem coisa que Deus fala, eu colocarei nas tuas mãos, porque sozinho você não consegue. E Deus me mostra você nessa fase. Você não veio até esse vídeo em vão. Deus está dizendo, você está numa fase que eu quero agora que você espere e não se precipite. Eu quero que você medite na minha palavra e não se precipite. Que você escute a minha voz e não se precipite. Porque tem coisas que você está almejando que ainda não é o tempo. E por ainda não ser o tempo, você está desdenhando do que Deus te deu agora para você desfrutar agora. Porque o Deus de hoje, Ele não é o Deus de amanhã, mas o Deus de amanhã... Claro, Deus é sempre o mesmo Deus, mas eu estou parafraseando num contexto de que o Deus que trabalhou hoje, o trabalhar vai ser diferente amanhã. E o trabalhar de Deus amanhã não é o mesmo trabalhar de hoje. Então você precisa desfrutar do que Deus deu hoje. Amém? E eu queria ler com você a palavra do Senhor em Números capítulo 11, versículo 4 em diante, onde está escrito: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas também agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná este que Deus estava providenciando. Conhecemos a história. Para você que não conhece,
essa passagem é onde Moisés, ele foi designado por Deus para salvar o povo de Israel que estava cativo no Egito, que estava vivendo numa escravidão no Egito. Então a palavra relata que isso acontece. Moisés resgata o povo e Deus promete a terra prometida, a terra de Canaã. Mas veja que existiu um processo do Egito para Canaã, e eles estavam no meio desse processo. E nesse processo a comida estava escassa, mas Deus havia prometido que eles não morreriam de fome. Então Deus prometeu o famoso e conhecido maná, que não é a melhor comida que o povo poderia comer, mas era a melhor comida que o povo precisava para aquele momento. Deus está dizendo: você pode não estar no melhor que você quer hoje, mas você está no que você precisa. Você tem o que você precisa. Deus te dá o que você precisa. Pode não ser o que você quer agora, mas Deus está te dando o que você precisa. Então tome cuidado para não desdenhar do que Deus colocou nas tuas mãos agora. E a palavra relata que aquele povo ficou 40 anos comendo o maná. Imagina agora você 40 anos comendo a mesma comida. Imagina você 40 anos comendo macarrão com frango. 40 anos comendo arroz, feijão e frango. Frango não é carne. Eu, particularmente, eu amo comer carne. Também gosto de frango, mas quando tem muito frango, eu falo para minha esposa: esposa, vamos comprar uma carninha, porque eu quero comer uma carne. E agora imagina você 40 anos, não são 40 dias, não são 40 meses, são 40 anos comendo a mesma comida. É claro que uma hora seria enjoativo. Eu estou parafraseando, imagina frango, massa de frango, macarrão com frango, à noite frango com arroz, frango cozido, frango empanado, frango frito. Mas eu também quero agora que você imagine 40 anos sem comer nada, ou com a maior escassez possível, você tendo que fazer da sua maneira algo para não morrer de fome. Então existe uma balança aqui. Não precisa ser a melhor comida, mas está me alimentando, ou não ter nenhuma comida, nem a melhor e nem a pior, e morrer de fome. O que eu quero que você entenda é: foram 40 anos da mesma comida, sim. Foi um processo árduo, sim, mas era Deus quem estava providenciando. É Deus dizendo: por mais que você não esteja da maneira que você quer, por mais que você não esteja morando onde você quer, por mais que você não esteja dirigindo o carro que você quer, por mais que você não esteja trabalhando na onde você quer ou da maneira que você quer, você está trabalhando, você está com um carro, você está com uma família, você está comendo. E é Deus dizendo: porque eu abençoei, eu providenciei que você tivesse para comer, beber e se vestir. Deus está dizendo: pode não ser a melhor, mas eu que estou providenciando. Você pode não ser rico, mas você tem o dinheirinho para se alimentar todo dia. Você tem o dinheirinho para levar a esposa no shopping. Você tem o dinheirinho para comprar uma roupa. Você tem um dinheirinho para poder sair. Você tem um dinheirinho. É Deus dizendo: esse dinheirinho, se não fosse a minha mão, você não tinha nada. É muito forte isso. E a palavra relata que, versículo 4, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Estrangeiros esses eram um povo que era do Egito, mas creu no Deus vivo, creu que Deus libertaria o povo,
e eles seguiram o mesmo rumo dos israelitas. Então eles estavam com ele, estavam dentro, mas não era de dentro, estavam com eles, mas não era eles, estavam com os israelitas, mas não eram os israelitas. E a palavra fala que em determinado momento eles começam a murmurar com muita gula e falam: lembrei do Egito, quando a gente comia carne. E sabe o que mais me chama a atenção? Porque os estrangeiros influenciam os israelitas. E em determinado capítulo a palavra fala: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Cada um à entrada da sua tenda. E existe um versículo onde fala: os israelitas também começaram a murmurar, porque eles começaram a escutar um povo que era de fora. Cuidado para você não escutar quem é de fora e acabar desdenhando do que Deus te deu agora. Deus te deu um carrinho, não é o carro do ano, mas ele te leva para o mesmo lugar que o carro do ano. Aí vem uma pessoa de fora e fala: mas você precisa vender esse carro, mas esse carro é ruim, esse carro não presta. Aí você escuta quem é de fora porque não sabe como está dentro, se precipita, toma uma atitude errada e se perde. Eu conheço duas pessoas, ela ganhou um carro, ela ganhou uma oferta e com essa oferta ela comprou um carro quitado, tirou a habilitação. E conheço outra pessoa que ela fez um empréstimo, se endividou toda para pegar um carro, se precipitou, não era a hora, está pagando, não é dos melhores carros que poderiam existir para aquele valor na qual a pessoa financiou. Mas as duas pessoas queriam a mesma coisa, mas um estava na mão de Deus e outra estava nas suas próprias mãos. Porque muitas vezes alguém vai vir e vai dizer: não, parcela, financia, faz assim, não é o tempo. Eu lembro comigo, eu queria tirar um carro zero, mas não era o tempo, nem habilitado eu era. Eu queria de todo jeito tirar esse carro. Algumas pessoas falaram: não, vai lá. Pessoas que não eram da igreja falaram: vai lá e financia, tenta assim, tenta assado, mas não perguntaram para saber. Eu fui falar com o meu pastor, a primeira coisa que ele disse foi: mas você consegue pagar? Está na hora de pagar? Sua esposa concordou com isso? Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma palavra para você. Se a sua esposa, que é sábia, que ela edifica a sua casa, você sabe dizer se ela é sábia ou não, ela disse não, é teimosia sua querer contrariar ela, Deus está dizendo. E o pastor perguntou: a sua esposa está de comum acordo? E ela não estava. E aquilo me deu um insight, porque me levou lá em Gênesis, quando a palavra fala sobre a mulher ajudadora. Só que essa ajudadora, ela vem de um verbo no hebraico, que é o mesmo verbo quando foi usado para falar sobre Deus, sobre o ajudador. Porque não é ajudador no sentido inferior da coisa. Tipo, eu faço, você só me ajuda. É no sentido de, se eu tomar uma decisão errada, você vai olhar para mim e vai dizer: você está errado. Eu não tenho base para dizer isso, mas eu já ouvi por aí que em algumas traduções esse ajudadora pode ser como opositora. Porque, veja se não é assim, muitas vezes nós homens queremos tomar uma decisão e às vezes a gente dá uma cabeçada e a nossa esposa falando: não vai, não faz. Eu lembro quando o Thiago Brunet disse em um dos seus podcasts que ele sempre foi o cara do dinheiro, o empresário, e aí ele foi fazer um negócio e Deus não tinha falado nem que sim nem que não. A esposa dele falou: estou sentindo que não é para fazer. E ele foi lá e falou: oxe, mas empresário aqui sou eu. E ele foi lá e fez. Se precipitou, deu errado, se eu não me engano foi um golpe que ele tomou, perdeu uma quantia significativa de dinheiro, e ele entendeu que muitas vezes é necessário que escutemos nossa esposa. Eu não sei nem porque Deus está me direcionando para cá, mas Deus está dizendo para você, varão valoroso, escute mais a sua esposa. Amém? E a palavra fala
sobre esses estrangeiros, e onde os israelitas eles escutavam a eles. E eles escutavam quem estava de fora e não escutavam quem estava de dentro. E eles começam a murmurar para Moisés. Eles começam a murmurar para Moisés. E aí, em determinado momento, Moisés ele fala: Senhor, seria uma punição da sua parte para comigo colocar esse povo na minha mão? Esse povo que só murmura na minha mão, depois de tudo que passaram com o Senhor? Depois do mar ter sido aberto no meio, eles estão questionando o seu maná? Eu tenho uma palavra para você. Aonde você estiver, levanta a sua mão porque eu quero declarar. Você não vai desdenhar do que Deus te deu agora só porque Deus pode te dar. Você vai lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você vai sair desse vídeo lembrando de todas as coisas miraculosas que Deus fez na sua vida. Você vai lembrar da restauração que Ele fez na sua vida. Você vai lembrar do casamento restaurado. Você vai lembrar da restauração no trabalho. Você vai lembrar da restauração sentimental, da restauração emocional, da libertação dos vícios. E você vai falar: Senhor, muito obrigado, preciso esperar o seu tempo, porque aquele povo, ele começou a murmurar e esqueceu de tudo que Deus havia feito e começou a questionar uma naipe de carne, e ainda falou que, lembrei do passado, quando eu vivia no Egito, comendo carne, quando eu vivia escravo. Isso eles não lembraram, né? É Deus dizendo: esqueça o seu passado, para que o futuro entre, para que o novo entre, o novo de Deus entre. E detalhe, não desdenhe do que Deus te deu agora. É pouco, mas é de Deus. A palavra fala que quem aprende a cuidar do pouco, Deus coloca no muito. Amém? Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração para você que veio até aqui. Eu gostaria que você colocasse nos comentários: eu gostaria que você colocasse nos comentários: eu não vou desdenhar do presente. Amém? Você que puder, curta o vídeo, faça um comentário, tá bom? O canal está em fase de crescimento. Eu creio que muitas almas vão ser alcançadas através deste canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você chegou aqui. Eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, toma esta pessoa nas tuas mãos, Senhor. Visita a casa dela, visita a família, visita o casamento, visita o relacionamento. Pai, que essa pessoa venha esperar o teu tempo, não se precipitar, Senhor. Pai, que essa pessoa venha entender que é o Senhor que quer trabalhar na vida dela. Em nome de Jesus, Pai, transforma por inteiro, renova a mente, assim como disse o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, assim eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.